Esse aqui foi um trabalho de conclusão de curso que foi idealizado por 2 acadêmicas e cujo eu orientei. A gente só lapidou um pouco mais sobre o tema. A gente sabe que o trauma raquimedular é extremamente prevalente no nosso meio e cada vez mais está tendo essa prevalência aumentada e que a conduta inicial é extremamente importante no manejo desse paciente para evitar complicações secundárias e, eventualmente, melhora do déficit neurológico. E que a grande questão era que antigamente se usava ou não utilizava corticoides e hoje a gente já sabe que pelos últimos guidelines a indicação da corticoterapia não está tão indicada mais e mesmo assim a gente observa médicos ainda utilizando esse tipo de tratamento. Então o nosso objetivo foi avaliar exatamente o conhecimento dos médicos a respeito do manejo inicial desses pacientes no serviço de emergência hospitalar. Foi um estudo exploratório descritivo transversal no período de dezembro de 2017 até julho do ano passado. Todos os médicos foram concordantes com o termo de consentimento livre esclarecido e a gente não identificava esses médicos. Todos os médicos, então, foram submetidos a um questionário de aproximadamente 10 perguntas, tendo perguntas tanto objetivas quanto discursivas. Então, foram incluídos no trabalho médicos que trabalhavam em serviço de emergência hospitalar, seja ele emergencista e especialista ou residente de cirurgia geral, neurocirurgia e ortopedia e traumatologia. Ao final, tivemos 75 médicos. Todos esses médicos trabalhavam em Curitiba ou na região metropolitana. Aqui a gente tem o nosso instrumento de dados, o questionário não era um questionário longo, o médico identificava a sua especialidade e se era residente ou não. Aí a gente fazia alguns questionários algumas perguntas sobre a importância do atendimento do paciente com trauma raquimedular, alguns itens que a gente considerou importantes. Os dados foram enviados para análise estatística, alguns deles, e algumas das perguntas discursivas a gente acabou incluindo ela em categorias para a gente poder conseguir analisar melhor. A gente observou na nossa amostra que ela foi extremamente variável, só que assim, a gente teve, na grande maioria das vezes, residentes de cirurgia geral e ortopedia, só que a gente não teve diferença estatística entre a especialidade ou o grau de residência que o médico estava, mostrando isso que a amostra foi homogênea. Quando a gente levou em consideração a questão do uso de protocolos no atendimento do paciente, a maioria informou que usa realmente um protocolo, e esse protocolo, na grande maioria das vezes, é o ATLS. Quando a gente leva em consideração a importância de manter o paciente estabilizado hemodinamicamente, a maioria dos médicos responderam que a intenção de manter esse paciente estável hemodinamicamente é para manter a perfusão medular ou, eventualmente, para evitar uma lesão neurológica secundária. A utilização de drogas vasoativas para manter essa estabilidade hemodinâmica, na grande maioria das vezes, foi respondida que seria noradrenalina. Entretanto, a gente teve 38% dos médicos respondendo que deixava a critério do intensivista ou, eventualmente, de um emergencista que estivesse atendendo esse paciente. E não menosprezando, mas, em si, deixando bem claro aqui, a maioria desses médicos que deixavam a critério do intensivista eram os ortopedistas, muito provavelmente por não lidar com o tratamento de pacientes mais graves que a gente observa no dia a dia. Agora, uma coisa que chamou a atenção na nossa pesquisa, que a gente esperava não encontrar, é que a gente não teve um exame neurológico completo desse paciente. Por exemplo, se a gente analisasse a força muscular, somente 60% dos médicos faziam. O que teve mais frequência de ser realizado no dia a dia foi a função esfincteriana. Mas somente 32% dos médicos faziam um exame neurológico completo no momento da admissão desse paciente no trauma raquimedular. Isso foi o que nos chamou mais atenção no nosso estudo. Quando a gente leva em relação à avaliação de escala neurológica, se o médico utiliza algum tipo de escala, a maioria diz que sim. E que a escala mais frequente é a escala de Frank ou a escala de Ager. Em relação à imobilização, a maioria dos médicos retiram a tábua rígida no período preconizado pela literatura. E em relação à questão da manutenção do colar cervical, a maioria dos médicos também mantém quando realmente é indicado. Exame de imagem, a maioria repete tomografia computadorizada. E em relação ao uso de corticoides, a maioria dos médicos acabam não prescrevendo corticoide conforme comanda a orientação da literatura nos dias de hoje. Portanto, a gente considera que o manejo está sendo adequado, entretanto, é extremamente decepcionante a gente ver somente 1/3 dos médicos fazendo um exame neurológico completo nas unidades de emergências. Muito obrigado.